Conte para nós a história da segurança privada, quando chegou, quando começou a funcionar aqui no Brasil. Bom, vou contar um pouco da história da segurança da humanidade. Desde o início da humanidade, as pessoas já precisavam de segurança. Eles se organizavam para quê? Para se defender de animais, né? Depois para defender a sua casa, sua caverna, né? A sua área de convivência. E a partir daí, eles foram evoluindo. O ser humano foi evoluindo, então eles começaram a se desenvolver equipes de segurança, né? Até que foi chegando a época do século XIX, né? Onde que surgiu o primeiro vigilante, que foi na Inglaterra. Historicamente foi a primeira situação de segurança privada. Segurança privada, né? Foi no século XIX na Inglaterra, e a primeira empresa de segurança no mundo foi também no século XIX nos Estados Unidos. No Brasil, a segurança privada chegou em 1970. Não é tão antigo, não, né? Não é tão antigo. Fazendo uma análise aí, nós temos 54 anos, né? Justamente, mas antes da década de 70, a segurança ela foi criada por quê? Os grupos políticos, eles, num certo período, eles atacavam as agências pagadoras, né, para tentar terrorismo, para arrecadar dinheiro, tudo, enfim, milícias. E aí, a partir da década de 70, foi criada a segurança privada. É que, na verdade, veio com a função de ajudar a segurança pública. Ajudar a segurança pública. Para poder complementar esse trabalho. Porém, não era regulamentada e fiscalizada pelo governo federal. Ela era regulamentada e fiscalizada pelo governo estadual. Perfeito. Né? Tanto é que eles pegavam funcionários orgânicos, davam treinamento de tiro. O que seria funcionário orgânico? Um funcionário de uma agência bancária mesmo, pegava ali Perfeito. Um funcionário falando, sua função vai ser vigiar, vai ser segurança. Ganhava algo a mais para poder complementar justamente, a atividade. Colocava ele para fazer um curso de tiro, principalmente ali com militares, né, para dar esse treinamento. E o Estado fiscalizava Agora, deve ter empresas. chegado um momento que na Constituição do Brasil, a política de segurança está na Constituição, que é pilotada pelo governo federal, com a participação dos estados e também dos municípios, através da Guarda. Então há uma necessidade de se ter uma lei, né, que pudesse regulamentar isso, né? Aí surgiu a Lei 7.102. De que ano que ela é? 1983. Então estamos acompanhando o cronograma, justamente. 75, e vai evoluindo, porque a coisa naturalmente viu que era necessário, deve ter dado bons frutos mesmo, de uma maneira um pouco mais improvisada, mas chegou ao ponto, agora nós temos que levar isso em nível nacional, e foi o que aconteceu por essa lei. Profissionalizar e estruturar a segurança, né? E a partir de 1983, a segurança privada começou a ser fiscalizada pela Polícia Federal, que é até hoje fiscalizada por esse órgão. Até então, a forma de formação de vigilantes, de treinamentos, ainda vinha como era na década de 70. Perfeito. Né? As empresas não tinham tanta burocracia, não tinha tanto controle, né? E a partir de 1995 foi implementado o curso de vigilante. 1995. Que é esses cursos que a gente vê, por exemplo, em Ribeirão Preto, tem um curso que eu passo sempre na Duque de Caxias, naquela abaixo da Duque de Caxias, tem lá a gente vê o pessoal fazendo o curso. Então é recente isso, né, Marcos? Recente. E agora, esse mês, foi aprovado o Estatuto da Segurança Privada também, onde maravilha. Houve muitas mudanças na legislação. Vamos falar da sua vida estudantil. Natural, né? Você deve ter frequentado aquele mesmo espaço. Somos contemporâneos. Onde é que foi o primário, o ginasial? Me conte essa sua vida aqui por Orlândia, no início da sua carreira estudantil. Eu tive uma infância plena. Naquela época a gente
podia ter aquela infância plena de pegar a bicicleta de manhã, voltar ao meio-dia, almoçar, sair de novo, voltar final do dia, né, nas férias, né, em que a gente podia aprender a nadar no corguinho, roubar manga na Boa Vista, pular o muro do vizinho para chupar jabuticaba. Eu tive uma infância totalmente plena, muito realizada, muito feliz. Eu acho que isso ajudou me formar, obviamente. Né? Então você passou pelo Coronel Orlando? Coronel Orlando. E depois você veio aqui na época era Instituto de Educação, Instituto de Educação de Orlândia. Tá. Você deve ter chegado numa idade que aí precisou ir para Ribeirão Preto, normalmente, se ou para São Paulo para fazer cursinho. Aos 17 eu fui para São Paulo fazer cursinho, fiz cursinho, dei a sorte de entrar na USP e fiz economia lá na USP. Bom, antes da gente seguir a tua trajetória cronológica, vamos dar uma parada que merece todo o carinho da nossa parte. Anos 70, começo dos anos 70, Orlândia, para quem não sabe, pessoal, teve um time fantástico, né, de basquete mirim. Disputou aí competições importantes. A cidade sentiu o primeiro momento, naquele ciclo do polo e de outros esportes, esse também foi um chamado, como viria a ser depois o futsal. É claro que o futsal progrediu mais para um lado profissional, não é o caso aqui do projeto do basquete. Naturalmente é um projeto concebido pelo seu pai, né? Porque seu pai, professor, que todo mundo sempre gostou, né? Ao lado do seu Rosivaldo, aqueles tradicionais mestres, Olavo Miele. Isso mesmo. Eu gostaria de você explicar, você que convivia com teu pai, o porquê do nascimento dessa equipe de basquete. Não, ele era um apaixonado pelo basquete, ele foi estudar Educação Física em São Carlos e lá ele jogou no time da cidade, representou o time da cidade em muitas competições e chegou a ter algum encontro com o Clube dos Bagres em Franca. Ele foi muito amigo do Pedroca, depois amigo do Hélio Rubens, que sempre tinha relação muito próxima com ele, de muito respeito com ele como professor de basquete. E ele, como apaixonado de basquete, queria sempre montar um time em Orlândia. E coincidiu da minha idade estar chegando perto de começar a jogar, ele começou a treinar e eu me entusiasmei também. Eu também me apaixonei pelo basquete e tinha um grupo em torno maravilhoso, né, que sabia jogar. E a gente deu trabalho aqui no estado. É engraçado que era aquela fase que chamava categoria mirim, né? Isso. É claro que esse projeto não pôde subsistir, porque na medida em que os jovens iam adquirindo uma idade estudantil, teriam que partir de Orlando, como o teu caso. Você disse que foi para São Paulo com 17. Isso. Esse auge, essa transição durou uns 2, 3 anos, né, Gilberto? Assim. A gente, sei lá, começou com 12, 13 anos, né? 13, 14, 15 e 16. Foram 4 anos assim, com uma onda de um time muito bom, muito guerreiro. Time que jogava, treinava muito, tinha muita fome de bola. E a gente ganhou muito jogo e chegou em finais de campeonatos aqui no Campeonato Paulista e empolgou a cidade toda se empolgou e assistiu jogos, como ocorre com o futsal nesse momento, né? E foi uma época muito legal. Tem um capítulo também na sua trajetória que quando você prestou serviço para o Grupo Agromen, né? Você começou com o Geraldinho Massaro. Isso, na verdade, me explique isso aí, como é que foi. Na verdade, eu me formei e comecei a advogar, comprei uma máquina de escrever usada, né, de datilografia e tal, e comecei, mas não tinha muitas ações, né, E o meu primo, Geraldo Massaro, ele advogava junto com o meu tio Gilberto Massaro, e aí, para ter uma independência financeira, o meu tio Gilberto, que também me ajudou muito, né, o meu tio Gilberto cedeu para ele, para que ele fizesse as reclamações trabalhistas, as contestações de reclamações trabalhistas da Agromen, do Grupo Agromen, né? E ele então começou a pegar. E tão logo ele deu início a essas contestações de reclamações trabalhistas, o volume aumentou muito. Teve uma época que nós tivemos um boom de reclamação trabalhista muito grande. Até porque o próprio grupo também se expandiu. Muito. Natural. Muito, né? Daí que foi que o Geraldo não conseguia fazer as audiências, porque tinha 2 audiências no mesmo dia. Então, eu comecei a fazer audiências com ele e depois ele ia para um lado e eu ia para outro, fazendo trabalho. E, infelizmente, ele veio a falecer em novembro. Em novembro de 1988, ele veio a falecer, sabe? E aí o Grupo Agromen, precisando de um advogado,
me contratou e eu fiquei por mais de 20 anos lá. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E eu percorri o Brasil inteiro. Teve dia... É importante a gente dizer por que percorreu o Brasil ano inteiro. Hoje em dia, o lado virtual pós-pandemia está nos ajudando demais, fala agora como advogado. Mas no caso dos tempos passados, explique, para poder fazer um protocolo, você tinha que ir pessoalmente, fisicamente. Pessoalmente. E a Agromen Sementes, ela vendia sementes e tinha representantes comerciais, né, os vendedores, no Brasil, em Goiás, nós tínhamos no Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, todos os lugares, Espírito Santo. Então, essas pessoas entravam com reclamação trabalhista e a gente tinha que... E tem que ser no fórum da pessoa. No fórum da pessoa, né? Agora, a gente sabe, historicamente, que a família da senhora, os Urbinati, tem uma grande ligação com a Igreja Católica. Sim. De onde veio essa fé? De onde veio essa trajetória muito dedicada a esta causa dentro da Igreja Católica, dona Helena? É o chamado, né? É a gente que participa da igreja, né? E o chamado de Deus que brota lá no fundo e vem vindo, né? E depois, que eu sou uma missionária diocesana de Jesus Sacerdote, né? Do Instituto Secular. E é uma alegria muito grande que eu tenho 2 primos também, padre, né? Que é o padre Lalinho, José Geraldo, né? Mas ele tem o apelido de Padre Lalinho. Não, muito conhecido, passou em Orlândia. Ele está em que paróquia hoje? Está em São Joaquim ou já Não, saiu? ele está em Franca, mas não me recordo que paróquia que ele está lá, mas está em Franca. E o Padre Davi também, que é de Sales, mas está em Franca também, pároco lá. Então, uma família que a gente pode dizer consagrada ao cristianismo e também ao catolicismo de forma especial. Graças a Deus. Agora, quando a senhora era criança, qual foi o padre, a senhora vivia aqui em Orlândia e Sales, nessa sua trajetória, qual o padre que a senhora tem lembrança e memória que tenha, de uma certa forma, influenciado na sua vida? Dom Emílio. Dom Emílio Pinholi. Dom Emílio, porque eu já conversava com ele, né, do desejo de me consagrar a Deus, né? E ele me conhecendo quando as missionárias vieram da Itália, né? Que ficou muitos anos aqui, a Pina, a Vitorina, a Nete. Ele logo me chamou e falou, olha, as missionárias chegaram, agora eu sei, tenho certeza que é essa vocação que você vai se deixar. E quando Deus chama, ele chega a hora que... Aliás, o Dom Emílio, né, marcou uma geração. A senhora tem 74 anos e eu tenho 66. Para quem não sabe, eu contei isso para a dona Helena, eu fui coroinha do Padre Emílio. E era coroinha top, porque eu até ensaiava as pessoas antes da missa. Que bom. Aliás, eu tenho orgulho de dizer que essa minha vocação para a comunicação tem 2 razões. A primeira delas é minha tia Doroti, professora, que me alfabetizou um pouco antes para que eu conhecesse a base, né, da língua portuguesa, e o Padre Emílio. Eu fui coroinha, ele via em mim um potencial talvez com ser desinibido, falar demais, aí ele me colocava nas missas, na zona rural naquele tempo, eu ensaiava antes, e eu devo ao Padre Emílio esse fato, né, de ter sido uma pessoa que me ajudou também nessa parte de comunicação. Então o Padre Emílio para a senhora foi essa referência, e coincidiu com a chegada dessas que vieram da Itália, essas irmãs. Isso. Elas vieram de que região da Itália? Foi o Padre Emílio que as trouxe aqui para Orlândia quando aqui chegou também? Não, elas até se encontraram um padre, nós tinha também um grupo de missionárias na Argentina. E aquela época, acho que era navio, não sei, né? E encontrou um padre juntas, né? E aí falou que aqui no Brasil parece que tinha vocações, que estava interessada. Aí elas vieram para cá e começou já a formação aqui e deu que tem, graças a Deus, nós somos um bom grupo aqui no Brasil. É claro que a pandemia chegou, vamos falar dela, porque ela também atrapalhou o rodeio, que daqui a pouco nós vamos detalhar mais. Então, nesse caso, a parte restaurante do Brooks foi em função da própria pandemia. Foi. Que, na verdade, você teve que se reinventar, como todos do segmento tiveram. Isso. Vocês sofreram demais, né, Jairinho? Sofreu muito. O que acontece? Não podia mais ter música ao vivo, não podia ter mais nada, então só que a cozinha do Brooks sempre foi muito boa. A cozinha, nossa cozinha sempre foi uma cozinha, não de uma gastronomia sofisticada,
mas muito boa, tempero bom, muito gostoso. E uma pegada de comida de boteco também, né? Essa Isso, coisa deixa a exatamente. pessoa à vontade também. Até o cardápio do Brooks foi todo elaborado por mim, porque eu também tenho esse predicado. Sim. Eu sou formado também em gastronomia. Fiz curso de gastronomia. Quando surgiu as escolas de Ribeirão, eu fui um dos primeiros a se formar lá. Já pensando amanhã depois, quem sabe, me cai o restaurante no colo, só apitar que eu jogo. Exatamente. Que beleza. Então, a gente sempre teve essa vontade. Então, a cozinha do Brooks ela é muito saborosa, comida, enfim. As cozinheiras lá são ótimas, entendeu? Então, aí surgiu esse negócio com a pandemia. Só podia vender comida. E um chefe meu, que foi um professor meu, eu estava no meio da pandemia. Inclusive, eu estava numa reunião no escritório do Matheus Calil, lá no Viola Show. E eu desci e encontrei esse chefe. Ele era chefe do Antio, na época. Hoje é falecido. O Antio era da família do Túlio Santini. Sim. E eu desci do prédio do Matheus, a gente meio isolado, por causa de pandemia, né? Meio isolado. E ele me viu e falou assim: Rogério, eu vi seu carro aí e tal, e eu tinha certeza que era você. Fiquei esperando aqui fora pra te ver. Como é que você tá, tal? Como é que tá o Brooks? Falei, chefe, tá péssimo. Não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo fazer show e tal. Ele falou assim: você não tá fazendo delivery? Falei assim: não, chefe, delivery é pra pizza, lanche. Minha cidade é cidade pequena, não pede comida. É muito difícil, porção, essas coisas não pede. Ele falou assim: não, vem cá que você vai fazer delivery. Aí ele me colocou lá dentro lá do Antio, mostrando todas as embalagens, formas, tal. Pediu pra secretária dele lá anotar todos os números pra mim das embalagens, tal. Ele falou assim: ó, vai fazer delivery. Você tem uma equipe, você tem família, todo mundo lá depende do seu estabelecimento, vai fazer delivery. E foi uma ideia que naturalmente acabou todo mundo se utilizando. Sim. A sobrevivência de quem lidava com mas isso. eu demorei para entrar no delivery, eu demorei uns 6 meses para entrar no delivery. Enquanto todo mundo tava fazendo delivery, eu tava parado. É a famosa reinvenção, né? Exatamente. O cara tem que estar ligado, antenado para uma outra alternativa. E aí, naquela época de pandemia e tal, o que acontece? O pessoal se reunia em casa, ou em família, ficava em família em casa. Aí todo mundo queria um peixinho frito para tomar uma cerveja, queria uma porpetinha, queria um torresmo, tal, você tem. E eu vi que vendia, que saía. Mas na minha cabeça, delivery antes era só pizza e lanche. Agora, vamos falar do segmento de rodeio, né? Segmento de rodeio. O Brooks rodando, de repente, rodeio. Quando é que foi o primeiro rodeio e como que o Matheus Calil, que é um grande parceiro, não é o exclusivo parceiro, mas é um grande parceiro que você tem, apareceu, que você teve contato? Quem te apresentou? Você já o conhecia? Explica para nós. O Matheus, eu já conhecia ele dos rodeios, né? Sim. Porque é inevitável você ir no rodeio e não encontrar o Matheus. Ele é apaixonado por isso. Então eu já conheci ele. Ele faz isso de maneira bem profissional, né? Sempre frequentei os rodeios dele, da Ribeirão Rodeio Music, sempre frequentei os rodeios dele e tal. Mas nós começamos mesmo no rodeio na época da Luna, que ela era uma boate que também fazia as festas da região. Então, por exemplo, na época o Rodolfo fazia um rodeio... O ex-prefeito. Rodolfo Meirelles. Fazia um rodeio que chamava Top Team Cristal. Então a boate do rodeio era a Luna. Um exemplo. Entendeu? E festa da soja. Vai ter boate na festa da soja. Eu participava das licitações para promover a boate também. Então começou aí. Mas aí depois, com a vinda do Orlândia Rodeio Music, o Matheus fez essa proposta. Inclusive o Vado que sugeriu para ele. O Vado falou assim: ó, nós temos um menino muito bom aqui em Orlândia, tal, você tem o Rogério, por que você não chama ele para compor com você? Ele falou assim: nossa, conheço o Rogério, tal, não. Inclusive, quase que nós entramos, a Luna quase que entrou no Ribeirão Rodeio Music umas 2 vezes, entendeu? Comprando espaço para revender. E aí nós montamos sociedade. Aí hoje a sociedade do rodeio, não só do de Orlândia, como outros rodeios que a gente faz parte também, eu, o Matheus Calil e o Marcos Abud. Marcos Abud é um homem que das montarias, ele é da coordenação técnica. Isso, o Marcos Abud, ele é diretor de rodeio de Barretos, né? Ele é independente, ele é diretor de rodeio de Barretos, e ele já foi presidente também de Barretos algumas vezes, e ele é
dono da Liga Nacional de Rodeio. Que promove aqueles eventos. É um Isso. torneio, né, da Liga São Nacional. 93 etapas no Brasil. 93? 93 etapas no Brasil. Se a gente tem 53 semanas, naturalmente tem festa aqui. Inclusive, essa semana deve estar tendo umas 3, 4 etapas, mais ou menos. Meu Deus. É. E, tipo assim, meus sócios são meus irmãos. Graças a Deus. São meus irmãos. Então, a sociedade partiu daí. E a questão da colaboração nos eventos, sempre fui muito participativo, tal, tanto é que eu falei da aluna que eu não aguentei ficar só no administrativo, sempre fui muito participativo, tal, e a gente vem estando bem com essa sociedade. E com a parada da atividade política do seu pai, você chegou a disputar uma eleição para prefeito e chegou a ser vice-prefeito. Fale da sua trajetória política aqui na cidade de Orlândia. Eu fui vereador em Orlândia. Quantas vezes, Maninho? Uma vez. Uma vez vereador. Uma vez, vereador. A Câmara era lá onde é a cadeia hoje. É naquele prédio lá. Naquele Perfeito. prédio da cadeia que é a biblioteca hoje. Isso, que era a cadeia antiga, Era né? a cadeia antiga. A Câmara era lá. Você lembra de algum companheiro, seu vereador da Lembro de época? quase todos. Olha, Geraldo Leite de Moraes. Sim. A Câmara era pesada, viu? Geraldo Leite de Moraes, Ciro Armando Catapreta, Dr. Júlio Bussi, o Petacinari era o prefeito, o Pedro Burdim, o Rubens Morandini, Mas deu para perceber que o time é forte aí. era forte. Eram quanto? 9, 11? Eram 9. 9 vereadores. Perfeito. Ganhava 0. Perfeito. Não ganhava, não era remunerado para Ninguém ganhava nem exercer o trabalho. Só o prefeito que ganhava e o vice. Aí depois eu fui vereador, aí eu fui candidato a prefeito, eu tinha 26 anos. 26 anos? 26, 27 anos. Disputou contra quem? Contra o Ciro Armando Catapreta. Perdi por 170 votos. 170 votos. Isso eu imagino que foi em 1965, 7, porque eu lembro do Por seu aí, Ciro. por aí. Quando eu me formei no primário, ele era prefeito, então 65, por aí. Isso, perfeitamente. Eu perdi por 170 votos. Depois, passou uns anos, eu fui candidato junto com o Pedro Bordinha, eu vice, o Pedro Bordinha candidato a prefeito, contra o Ciro Catapreta, o Amador Teixeira Braga. Perfeito. Aí nós ganhamos. Perfeito. Ganhamos bem também. E nessa trajetória, aí apareceu o Vado, seu filho, que foi prefeito em vários mandatos aqui em Orlândia. O Vado puxou politicamente a vocação para você ou para o seu pai? O avô. O avô. Meu pai. O avô tinha mais jeito para coisa. Tinha mais jeito. Mas eu sempre tratei política, sabe, de uma maneira diferente. Eu nunca fui inimigo do adversário. Eu sempre considerei um adversário, não um inimigo, entendeu? Hoje, por exemplo, o sujeito fica com raiva, né, do adversário, e eu acho errado isso, né? Eu acho que todo mundo tem direito de ter um pensamento diferente do seu, né? Sim, sem dúvida. Democracia é isso. Né? Democracia é isso, né? Quem ganha governa, quem perde fiscaliza. Vai para casa. E segue o jogo, é assim vai que tem para casa, vai para casa. E você perde hoje, ganha amanhã, amanhã você perde de novo, e vai levando a vida, né? Com certeza. O Vado mesmo perdeu a eleição e ganhou a eleição, né? Cada um seguiu a sua profissão. Sim. O Anderlex hoje atua como confeiteiro. Explica direitinho. Como o Alex falou, né, há um tempinho atrás aí, eu também caí de gaiato nessa aí, porque assim que meu pai faleceu, como meu pai tinha muito amigo, era muito conhecido na cidade, então logo já jogaram eu lá na padaria Alvorada, do antigo Pedro. Do Pedro Benini. Isso, aí colocaram eu lá e foi... Trabalhou junto com o Vicente? Eu fui ajudante dele. Ajudante do Vicente, eu fui querido ajudante amigo dele. saudoso, morador da Vila Bus. Exatamente. Que Deus o tenha, Vera, grande figura. Exatamente. Então você trabalhou com o Vicente nessa época? Sim, fui ajudante dele, eu era bem novinho, mas lembro dele, né? E aí peguei gosto pela coisa, e claro, né, com o tempo aí, né, você vem adquirindo experiência, a gente acabou se tornando profissional da área, né? Hoje você trabalha num grande supermercado. Não, sim, na Rede 8 do Mialik. Loja 8. Isso. Perfeito. E no caso seu, Alex, você foi pelo lado da panificação, padeiro. Como é que você caiu? Você contou a mesma história. Ei, caí de gaiato no navio. Foi mais ou menos assim, porque a gente
ganhou uma casa no Brasão, minha mãe ganhou, né, Casa Popular, e passado um tempo, um vizinho nosso que também foi criado na Vila Marcúcia, ali na Conferência, lembra da Conferência? Aqui onde é... Aqui do lado, aqui, ó. Sim. Ele ficava muito na Vila Marcúcia, ele era vizinho nosso no Brasão, ele trabalhava lá no Moretti Abadia quando veio para Orlândia. Aí eu parado, ajudando ele a fazer o muro lá, dividindo a casa, eu pedi para ele me arrumar um serviço com ele e ele me levou. Então foi mais ou menos de gaiato, nem foi por causa do Anderlex, que já trabalhava na padaria. Claro. Ele me chamou para ajudar e até hoje. E hoje você trabalha em qual padaria? Eu trabalho na maior padaria da cidade, na Padaria Cristal. A Padaria Cristal. Grande Inê. E Nando, toda... Seu vizinho. Exatamente, pertinho aqui. Hoje eu sou confeiteiro lá também. Confeiteiro. Sou padeiro e confeiteiro, mas trabalho agora na área da confeitaria. Agora, depois de conhecer a trajetória de vida de vocês, a gente vai trilhando. Vai com o pod, samba. Em que momento pintou esse projeto que está realmente chamando a atenção? Number One, Flashback, aí a dança do passinho. Você deve ter passado muito pelo centro de lazer, né? Com aquelas boates, os bailes. Conta como é que foi esse lance aí. A nossa, particularmente eu, né? O Anderlex também, o Adamex. A maioria, quem é da nossa época, que frequentou o lazer. Sim. Naquela época que tinha os passinhos. Sim. Aí acabou, né? Aí a gente começou em evento que estava tendo aqui em Orlândia, de convidado, que chamava Nós Paí, a gente começou e gostou. Aí a gente resolveu fazer um próprio, do nosso jeito, com um amigo nosso, o Carlos Lima, que você conhece. Sim. Né? Começou também com ele. Mas eu e ele, lá na Carol, a gente foi convidado a ir num evento lá de flashback, a gente foi de lá, saiu a ideia. A gente começou a fazer. Fez quatro eventos, né, Anderlex, com ele, com o Carlos Lima. Chegou no quarto, sim, sim. Ele fez 4 eventos com a gente, mas Sim. aí teve umas desavenças que não deu certo, era uma equipe, né? Perfeito. Aí resolveu tocar só nós 3 irmãos. Aí a gente resolveu aceitou um convite do Grupo Alma da Silva Berti, a Silvinha presidente. Que aí já, essa pegada beneficente, né, André? Beneficente. Nesse caso aí. Ela precisava fazer um evento na associação, e ela ficou sabendo da gente, que a gente já tinha feito um evento com a PAI. Aí a empregada dela que me conhece, a Patrícia, me chamou para conversar. Falei, não, dá para fazer sim, vamos conversar com ela. A gente conversou com ela e com a Sona Fávaro, né? A Soninha. Aí veio a ideia de fazer na associação. Aí foi de lá que a coisa alavancou. Agora, Chico, só para que a gente não perca a história. Então Sim. você chegou em Orlândia com que idade? Aí eu cheguei em Orlândia com uns 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Aí ficou um tempo morando no hospital até quando... Depois, Sim. o hospital não é lugar para... Sim. Não é? Depois, eu saí do hospital e fui morar, conversei com o padre Emílio, hoje o Dom Emílio, e ele falou, não, lá no salão paroquial, naquela parte de cima, tinha um quarto. Um apartamentozinho, você vem morar aqui comigo, você toma conta dessas salas, olha se as portas da igreja estão fechadas, e aquilo tudo ali estava ótimo. Uma espécie de sacristão. Isso, hoje, né? Uhum. E ali eu comecei. Depois disso aí, eu fazia o programa da ORC, às 6 horas da Ave Maria, de lá do salão paroquial. Ah, me recordo também. Era lançado lá na ORC e era transmitido. Eu fiz muito programa lá. E aí, quando é que entrou a sua esposa na sua vida? Aí, por causa da CVC. Eu era muito ligado na igreja, a Ângela também era ligada na igreja, e a gente começou a conversar. Aí, na nossa época, chegou alguém para mim e falou, Chico, tem alguém que gostaria de falar com você. Olha só. Eu falei, tudo bem. Sempre tem um cupido, né? Para facilitar essa coisa. Na época, tinha quermesse lá em frente à Santa Genoveva. Veja bem a história. Correr elegante. Primeira conversa que eu tive com a minha esposa hoje, Ângela, foi atrás da Barraca do Amor. Ah, aí não tem para ninguém. Aí não teve jeito. Aí ali começou. Que bom. E foi indo, e nós fomos nos entendendo, graças a Deus. Você casou com que idade? Ah, Tarcísio, eu já tinha uns 30 e poucos 30 anos. e poucos anos. É.
E está casado há quanto tempo, Chico? O ano que vem, no domingo de Páscoa, eu faço 50 anos de casado, boda de ouro. Que bênção. Domingo dia 19 de abril, para ser mais exato. Quantos filhos? 3. 3 filhos. O nome deles? O Leonardo, o Lucas e o Levi. Tenho 7 netos, graças a Deus, todos trabalhando. É uma bênção de Deus. Uma bênção. O que aconteceu na minha vida, eu agradeço hoje a Deus. Primeiro, como o diácono Messias falou, sempre fui ligado à igreja. Sempre. E sempre Deus esteve presente na minha história. Para a gente fazer uma justiça histórica, quando você trabalhou no Cominde, tem essas figuras. O senhor Percival trabalhava também? Trabalhava. Ixi, o seu Percival era o gerente. Era tesoureiro? Tesoureiro, era grande. Então todo mundo se recorda. Só fala o nome desses funcionários da época. Era o Juraci. Era o Juraci, seu Percival, o seu Ailton, que era o nosso gerente, querido, muito sério, não gostava de conversar muito, né? O Bonafini, muita gente lembra do Bonafini, a gente chamava ele de Bonafa. Conheço e lembro. Conheci e lembro. Foi passando, foi saindo, eu não fui mais. Aí não... Agora, Messias, antes da gente começar, propriamente dito, na responsabilidade de um diácono, para fechar o seu circuito, né, em termos de história, quando é que você conheceu a sua esposa e quanto tempo vocês estão casados? Olha, nós estamos casados, agora é dia 1º de dezembro, faz 40 anos. 40 anos. 40 anos. Tem 2 filhos, né, e 2 netos. E a minha esposa, eu conheci ela dentro da igreja. No começo dos anos 80, começou umas catequeses para adulto do caminho neocatecumenal na paróquia Cristo Rei, né? E eu já estava paquerando ela, mas não conhecia ela. E eu vi ela entrando lá para fazer essas catequeses, eu falei, lá que eu vou, né? E ali ficamos, conhecemos e namoramos, depois casamos. Eu casei com 23 anos de idade. Sob o ponto de vista profissional, a sua trajetória em empresas que você trabalhou em Orlândia? Eu trabalhei no Arcanjo, indústria de camas, né, no Arcanjo. Depois trabalhei de servente pedreiro com o José Roberto, que é cunhado do Cavatão, do Irineu Cavatão. Depois entrei na Comov, né, com 17 anos, mas não tinha completado 18 anos, faltavam uns dias para 18 anos quando entrei na Comov. E trabalhei lá durante 12 anos e meio. Saí da Comov quando ela fechou, e fui trabalhar de vendedor, vendia alumínio, vendia frios, e depois voltei para trabalhar no laboratório da Carol. Fiquei 21 anos e meio também na Carol. E atualmente eu trabalho num grupo holandês que chama Barenbruggen. É um grupo holandês que só mexe com semente de forrageira. Aqui no Brasil, semente de pastagem. Na Europa, eles só mexem com a parte de grama, né? Alguns da Copa passada, 3 estádios que teve a Copa do Mundo utilizaram a grama fabricada pela Barenbruggen. Estou vendo aqui a ETEC Alcídio, e a ETEC Alcídio, para quem não sabe, pessoal, fundada em 1949, mas era um ginásio industrial, e é justamente sobre isso, né, que a gente vai tomar grande parte do episódio, porque a gente quer conhecer a fundo, né, essa história da ETEC, principalmente, né, porque nós temos aqui a professora, porque desde sempre ela teve uma relação muito forte com essa escola, como outras também, né? Sim. Professora Maria Tereza, a Mara, o Adonai, todos aqueles que frequentaram esse mundo que é muito bonito da própria ETEC. Para quem não sabe, a ETEC, em Orlândia nós temos 27 unidades escolares do município e temos 2 unidades escolares do governo do estado de São Paulo. Tem o Oswaldo Ribeiro, que é da Secretaria da Educação, e tem a ETEC, Alcídio de Souza Prado. Curiosamente, ela não está vinculada à Secretaria da Educação, ainda que uma escola que é bancada pelo governo do estado. Por que isso acontece, professora? Então, a ETEC, conta um pouquinho da história, né, da ETEC. Na verdade, a escola Professor Alcídio de Souza Prado, que hoje é uma ETEC, ela foi fundada em 1949, né? No começo ela usou dependências, salas ali da Escola Oswaldo, que hoje é a Escola Oswaldo. Começou ali com cursos profissionalizantes. Aí depois ela foi ganhando, né, novos cursos e aí ocupou um espaço lá perto do Teatro Municipal, um prédio ali da esquina, que era também do governo.
E ali foi crescendo. E depois, em 1976, foi inaugurado esse prédio que a gente conhece ali na Avenida 10, né, a Escola Professor Alcide. Então, ali começou, né, aí, além dos cursos profissionalizantes, os cursos de ensino médio, e aí foi crescendo, né? E depois, devido às mudanças que foram acontecendo aí de governo, ela chegou, né, ao que a gente conhece hoje de ETEC. Né? Aliás, aproveitando um gancho, né, professor, a gente sabe que para me preparar eu tive que fazer pesquisa no site da ETEC. Tem um trabalho muito brilhante da professora Tereza Garbim Machado. Né? Ela fez lá um trabalho brilhante nesse sentido. Como é que a pessoa pode ter acesso para pegar direitinho a escola e a história da ETEC? Ou do ginásio industrial, né? Como começou. Na verdade, a professora Maria Tereza, né, Garbim Machado, que foi diretora também da ETEC, é estudiosa, né, tanto da história da ETEC como do ensino profissionalizante, né, tanto o mestrado como o doutorado dela foi nessa linha. Então, aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre essa história, nós temos no site da ETEC, né, www.etecalcidio.com.br. Então, na página lá, né, a parte institucional, então tem um pouco dessa história, de como que começou. Temos algumas fotos também dos primeiros diretores, né, de tudo quando foi fundado a nossa ETEC, que esse ano, né, completou 75 anos. Agora, desde o começo, ela foi uma escola do governo do estado ou ela foi bancada pelo município? Você chegou a fazer essa pesquisa nesse sentido? No caso, ela sempre começou como realmente do Estado, parcerias, né? Na verdade, era muito misto, né? Parcerias e secretarias. Até aproveitando quando você perguntou, né? A ETEC, ela não é vinculada à Secretaria da Educação do Governo do Estado. Hoje nós estamos vinculados à Secretaria de Ciência e Tecnologia. O porquê disso? Né? Porque é uma escola profissionalizante, né? E até para ela poder ter aí desenvolver pesquisas e também trabalhos reconhecidos nessas áreas, que também, além das ETECs, nós temos as FATECs, que são as Faculdades de Tecnologia. Então, antes era pela Secretaria de Desenvolvimento, mudou para a Ciência de Tecnologia, para que possa aí ter trabalhos e outras questões que as ETECs e as FATECs trabalham, reconhecidas, até participar de alguns projetos do governo, né, e outras iniciativas que possa desenvolver a parte de pesquisa na área de ciências e tecnologia. Agora, a pessoa, por exemplo, que for fazer não um curso profissionalizante, mas o ensino médio, que é oferecido lá e oferecido no Oswaldo, a grade curricular tem uma diferença muito grande, mas tem necessariamente a base curricular, deve ser comum das duas. O que diferencia o Oswaldo da ETEC falando de ensino médio? Ensino médio, ok. Esse é um grande desafio, né, para poder entender, né? As duas escolas oferecem o ensino médio. Nós, a ETEC, né, ela, com a mudança do ensino médio, né, da lei do ensino médio, então, na verdade, nós vamos agora passar por uma nova mudança, que eu vou explicar também um pouquinho, mas basicamente é o seguinte: nós da ETEC, nós temos os componentes da Base Nacional Comum Curricular, quais são esses componentes? História, Geografia, Matemática, Português, que a gente chama de Base Nacional Comum. E temos também as disciplinas profissionalizantes. E aí a pessoa, né, o aluno, ele vai escolher, quando ele faz a inscrição do vestibulinho, e ele passa no vestibulinho, ele faz a inscrição para escolher um itinerário ali, que é o itinerário formativo profissionalizante, em uma área. Hoje nós oferecemos na ETEC 2 áreas profissionalizantes junto com o ensino médio. Ou ele vai fazer ensino médio com habilitação em administração, ou ele faz ensino médio com habilitação em desenvolvimento de sistema. Perfeito. Que são as nossas 2 áreas ali. Então, o aluno ele vai fazer 3 anos de ensino médio. No final, ele vai receber 2 certificados. Um certificado de conclusão de ensino médio e um certificado de conclusão de uma habilitação profissional, que, ou seja, ou administração ou desenvolvimento de sistema. O momento político foi assim, tudo é um encaminhamento de Deus, certo? Eu lembro que quando o Vado foi candidato a vereador, eu trabalhava no Recursos Humanos, e naquela época tinha o Francisco Orlando, um Chiquinho. E a Carol tinha o presidente, o senhor Geraldo, naquele pai momento, do Chiquinho. E o Maninho era o vice-presidente. E
foram lá e me procuraram para me dar um apoio pro Vado, né? Para mim, eu tinha um conhecimento com os trabalhadores, né? Com os funcionários da Carol, e pediram, ó, você não dá um... Falei, não, tô... Até foi o Marcos Caruso que me procurou, era amigo dele. Falei, não, Marquinhos, não tem problema não, agora só que eu tô com um problema aqui, né? Habilidoso, né, Tarcísio? Sim, sem dúvida. Olha, estamos com um problema, ó. Tudo bem, eu não nego, não, vou dar uma mão pro Vado, mas nós temos o Chiquinho, que é filho do seu Geraldo, eu não posso simplesmente sair aí e falar, ó, tomei um parque, não. Aí o seu Maninho me ligou, pediu para mim na sala dele, eu estive na sala dele e ele falou, olha, já conversei com o Geraldo, você vai trabalhar pro Oswaldinho. Sim. Aí eu falei, não, tudo bem. E eu e o Vado saímos aí para todas essas casas de funcionário, muito bem recebido. Inclusive foi na época, acho que ele teve... 1.800 votos. 1.800 na história. Proporcionalmente foi o mais votado da história. É. E aí acontece o seguinte, aí naquele momento começou as candidaturas, articular a candidatura, o Vado era candidato, e o Orsi era candidato, e o Pedro Burdim lançou candidato. Uhum. Não, Pedro não era candidato, Pedro foi candidato a vereador. E ali, o que aconteceu? Meu pai comerciante, eu tenho que ouvir a família. Uhum. Aí eu fui ouvir, aí eu falei, ó, Vado, eu não vou ser candidato, porque meu pai é comerciante, tem um grupo de lá, um grupo de cá, e comércio, misturar. Naquele momento tinha era mais radicalizado a política, de um lado a turma de lá com a turma de cá, e eu, no momento, eu fui e falei com meu pai, falei, olha, pai, eles estão querendo que eu sou candidato. Aí meu pai falou assim, olha, você que tem que decidir. Eu falei assim, não, eu não vou não, porque eu tinha essa responsabilidade com a minha família. Uhum. Aí o Vado me ligou e falou assim para mim, João, falei, Vado, eu não vou ser candidato. Ele falou, não, você vai ser candidato, porque a gente vai ter um candidato só aqui, nós acertamos com o Orsi. Então vai ter candidatura única naquela época. Aí eu fui pro meu pai e falei, olha, pai, eles querem que eu saia candidato, né? Não é que querem, eles me convidaram e ele falou, e aí, o que você acha? Pai, eu sempre gostei, né? Então vai ser candidato. E quantos votos você teve nessa eleição? Eu tive 667. Foi uma bela votação proporcional. Bela votação, 5% mais ou menos, muito 5, bom. Uns quebradinhos.